Olá, e agora eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre carreira. Talvez muitos já saibam, eu fiz uma mudança de carreira na minha vida, trabalhei durante mais de 20 anos numa indústria multinacional e resolvi sair para cuidar da minha própria vida, digamos assim, ter o meu próprio espaço, né? Então hoje trabalho aqui com nutrição estética, tenho procedimentos estéticos também e presto consultoria para algumas empresas na área nutricional principalmente, né? Desenvolvendo produtos, dando suporte na área de marketing, treinamento de força de vendas, enfim. A gente pode falar num outro vídeo sobre as minhas atuações no momento, né? Mas sempre me perguntam, eu recebo vídeos, eu recebo mensagens, eu recebo e-mails, né? De pessoas querendo saber como que foi essa transição de carreira, porque não é um processo tão simples assim, se a gente for pensar. Quando eu resolvi de fato fazer a transição de carreira, né, no ano que eu fiz a transição de carreira, digamos assim, eu vou voltar um pouquinho antes disso para a gente entender, eu era diretora de uma multinacional, então eu tinha um cargo maravilhoso, eu tinha um salário maravilhoso, né, benefícios ótimos, estava trabalhando numa empresa que eu gostava. E aí o questionamento que veio foi exatamente, mas você é louca? Qual que é o seu problema? Por que é que você vai deixar tudo isso que você tem para trocar por uma vida incerta, né? O consultório vai começar do zero, né? Ou seja, o teu rendimento principalmente vai cair de um patamar X para zero, né? É isso mesmo que você quer? E ao mesmo tempo tinha gente entrando na minha sala e falando: nossa, que legal, nossa, eu tenho inveja de você, eu gostaria de fazer isso no seu lugar também, eu não gosto mais do que eu faço, mas eu não tenho coragem, enfim. Então aí existem algumas vertentes durante os meus vídeos aí sobre carreira. Eu vou contar um pouco para vocês de como é que foi esse processo, não só das partes tranquilas e boas, mas também das partes mais difíceis, né, que obviamente acontecem durante esse processo todo e com todo mundo. Mas hoje eu queria falar, na verdade, um pouco para vocês sobre como que eu decidi, na verdade, né, mudar de carreira. Eu me lembro, eu estava já trabalhando na indústria, uma multinacional há bastante tempo, e eu fiquei grávida da minha segunda filha. E nesse processo, nesse momento, a empresa que eu trabalhava, ela foi comprada por uma outra. Então enfim, primeiro que eu não sabia nem se eu ia continuar trabalhando, porque muitas vezes nessas compras e fusões e separações, às vezes, enfim, não tem posição para você e tudo bem. Mas eu comecei a pensar, eu acho que talvez agora, isso foi no ano de 2002 para 2003, eu comecei a pensar, puxa, talvez agora seja um momento que eu possa começar a pensar uma carreira B, um plano B, alguma coisa assim, porque eu via que o trabalho que eu estava fazendo na indústria era bacana, mas eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E eu comecei a chegar à conclusão de que não era, que eu não me via mais daqui a 20 anos, digamos assim, eu já estava trabalhando há um bom tempo na indústria, né, mais de 10 anos, eu não me via mais trabalhando numa empresa, né? Então esse questionamento começou a vir muito na minha cabeça, né? Eu acabei saindo de licença maternidade e nesse momento havia a possibilidade na empresa onde eu estava de pegar um pacote financeiro e não voltar. E nessa ocasião, até porque ia voltar para uma empresa nova, né, que não era mais a original que eu estava trabalhando. Nesse momento eu decidi então que eu não voltaria, que eu não queria voltar. Eu já deixei avisado que eu ficaria de licença maternidade, depois eu não voltaria mais, eu pegaria o pacote e sairia. Então isso foi o que aconteceu. Em 2003, a minha segunda filha nasceu. E antes disso, acho que é só bom pontuar, porque em 2003 aconteceram muitas coisas, mas eu já tinha esse pensamento na minha cabeça de talvez não querer continuar na indústria para sempre, né? Então lá para 2001, 2002, até antes mesmo da minha segunda filha nascer e depois disso também,
porque eu só fui descobrir mesmo que eu queria fazer um pouco mais pra frente, eu comecei a fazer alguns cursos bem aleatórios, nada a ver. Claro que eu já tinha feito pós-graduação em marketing, administração de empresas, enfim, tudo isso que tinha a ver com a profissão, né, que eu estava exercendo, mas eu comecei a fazer curso de fotografia, eu comecei a fazer curso de design, eu comecei a fazer curso de personal stylist, comecei a fazer cursos variados, aleatórios, mas nenhum deles, na verdade, quando eu fazia os cursos, eu olhava e identificava como se fossem profissões que eu gostaria de seguir, digamos assim, num momento B, né? Então, o que aconteceu? Eu saí da indústria, então, em 2003, montei na época uma consultoria, para vocês terem uma ideia, com o meu marido, né? A gente montou uma consultoria, isso muita gente nem sabe, a gente montou uma consultoria na área de doenças ocupacionais, mas mais focado para doenças mentais. Então, era um dos meus projetos até do MBA, e a gente fez uma pesquisa, na realidade, bem grande na empresa onde eu trabalhava, para tentar identificar quadros de depressão, quanto tinha de depressão na empresa, ainda mais a empresa que estava passando um momento de aquisição por outra, quanto que tinha de insônia, quanto que tinha de ansiedade. Então a gente fez um mapeamento bastante bacana dessa situação para entender, né, inclusive como é que é a vida, a saúde desses funcionários, e a partir dali, depois que eu saí da empresa, a gente resolveu montar uma consultoria e oferecer esse tipo de levantamento, digamos assim, para outras empresas. A gente acabou fazendo algumas apresentações para outras empresas do ramo até nessa ocasião, mas eu vou ser sincera, eu acho que o mercado não estava preparado ainda para receber ou para assimilar ou até para não ter um preconceito eventualmente com pessoas que tenham algum tipo de doença nesse sentido, né? Um transtorno de ansiedade, uma depressão, até uma esquizofrenia eventualmente. Insônia, então, nem se fala, era uma das coisas mais frequentes, e a gente não conseguiu, na verdade, decolar o projeto. Acho que talvez a gente também não tenha feito alguma coisa certa, não sei, acabei não fazendo essa avaliação depois, mas o mercado também não estava pronto para aceitar, né? E o fato era o seguinte, eu já estava fora do mercado, então, há mais de um ano, né? Tava querendo voltar a trabalhar, sem dúvida nenhuma, eu sempre gostei de trabalhar. Não sabia ainda o que eu queria fazer em paralelo, esse é o ponto, né? E falei, bom, o que eu faço agora, né? Depois dos cursos que eu fiz, ainda não tinha nada que realmente me chamado a atenção. Voltei para o mercado, voltei para a indústria, inclusive até um adendo, digamos assim, voltei para a indústria que eu estava trabalhando antes, a que comprou a empresa que eu trabalhava, na verdade. E isso eu acho bacana falar para todo mundo, porque todo mundo acha que você ficar fora do mercado um tempo vai te rebaixar, né? Eu fiquei 2 anos fora do mercado, basicamente tentando esse projeto de consultoria e também cuidando das minhas filhas. Aproveitei esse momento que foi muito bom. E eu consegui voltar para o mercado exatamente na mesma posição que eu estava antes, né? Com salário, benefícios e tudo mais. Então eu acho interessante colocar isso, porque tem muita gente que tem medo de fazer um sabático, digamos assim, como eu fiz, que depois não vai conseguir voltar. A gente consegue sim, depende muito da gente. O quanto de valor a gente dá para o nosso trabalho, o quanto de valor a gente dá para a gente no momento de negociação, né? E aí eu acabei voltando para a indústria. Então, voltei a trabalhar, já sabendo que não ia terminar minha vida na indústria, mas ainda sem uma perspectiva, sem um plano, mas eu sabia que pelo menos voltando a trabalhar, eu também teria uma tranquilidade, digamos assim, financeira para poder montar um pé de meia. Porque o que ficou mais claro para mim, inclusive depois, né, que eu decidi a saída, é que o pé de meia é fundamental. Se a gente não tem uma reserva financeira ou então alguém que nos apoie financeiramente, essa mudança pode ser catastrófica. Pode realmente fazer com que você perca tudo. E perca tudo não só do ponto de vista financeiro, mas também de desgaste, né, que pode acontecer na tua vida pessoal. Então eu comecei de novo a pensar nesse projeto B
E eu acho que agora, já que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar para contar para vocês como que eu encontrei o que eu queria de fato fazer no próximo vídeo, tá bom? Já já! Olá, meu nome é Andrea Forlenza e eu estou aqui para te convidar para se inscrever no meu canal no YouTube, Nutravi por Andrea Forlenza. Eu sou farmacêutica bioquímica e nutricionista e semanalmente vou colocar vídeos sobre nutrição, estética e carreira. Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai receber as informações toda vez que um vídeo novo, um conteúdo novo for disponibilizado. Até mais!